Olá, eu sou o Costoli, seja muito bem-vindo ao Animes, esse canal iniciante que começa a saber em que direção ele vai, mas estamos todos ainda aprendendo. Hoje é dia de Wiki Anime e nós vamos falar sobre o que é otaku. Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Originalmente, otaku em japonês era um termo para se referir à casa ou à família de uma outra pessoa. Mas ao longo dos tempos, o uso desse termo foi mudando até o momento em que ele se transforma em algo como um pronome de tratamento, né? Uma maneira formal de você se referir a uma pessoa quando você está conversando com ela. O primeiro cruzamento do termo otaku com a cultura que a gente está trabalhando aqui, né, com esse universo do qual a gente fala, acontece ali no final dos anos 70 com dois animadores, o Haruhiko Mikimoto e o Shoji Kawamori. É sabido que os dois usavam o termo otaku para se referir um ao outro. Era uma forma de expressar a amizade entre eles. Otaku hoje é um termo usado para designar as pessoas que são fãs, ou muito fãs, dessa cultura japonesa que todos nós gostamos, né? A cultura dos mangás e dos animes. Mas nem sempre foi assim. A parte importante para entender a diferença do entendimento da palavra tem a ver não com a questão do fã, mas com a questão do aficionado, no sentido de fanático. Otaku originalmente se refere a um fã obsessivo, a uma pessoa que ama demais aquilo, a ponto de atrapalhar a própria vida, ou a ponto disso se tornar um problema. Existem diferentes versões de como a palavra chegou a esse significado. A mais famosa e tida como original é uma publicação na revista Mangá Buriko de 1983, de Akio Nakamori. Guarde esse nome, a gente vai voltar a ele lá na frente. Ele é tido como uma pessoa que pela primeira vez usou o termo otaku e ele usou de forma humorística, ele usou para tirar uma onda em cima dessa cultura das pessoas que são muito apaixonadas, que são literalmente viciadas em mangás e animes. Aqui tem um ponto interessante sobre a cultura japonesa, que é uma cultura muito formal e que cobra muito as pessoas, especialmente na época escolar. Então, era relativamente comum que os meninos que não fossem, né, os mais estudiosos ou com as melhores notas ou que fossem os atletas, em vez de se envolver com atividades sociais, se envolvessem muito com seus próprios interesses. E nesse caso, com os mangás, com os animes, eram um tipo de coisa que atraía esses interesses, que atraía esses estudantes. E não raro isso levava eles a um certo tipo de isolamento social, que é uma das questões associadas ao otaku hoje. O otaku, no Japão, é visto, de certa forma, como uma pessoa que não consegue viver em sociedade. Originalmente, ou dos anos 80 para cá, otaku não é uma expressão elogiosa. Otaku, apesar de se referir a algo que as pessoas gostam e que muitas gostam de forma saudável, o termo otaku ele é pejorativo. E essa questão piora a partir de 1989. Em 1989 é quando acontece no Japão um caso chamado o assassino otaku. É o caso do Tsutomu Miyazaki, um homem que escolheu aleatoriamente, matou 4 meninas jovens no Japão e os investigadores encontraram na casa dele quase 6.000 vídeos de fitas VHS e revistas. Então ele acabou sendo um cara muito associado com essa coisa do universo otaku. Naquele mesmo ano, a revista Besatsu Takarajima fez uma edição inteira dedicado ao tema otaku. E para isso, ela chamou inclusive várias pessoas que estavam muito por dentro, que se consideravam otakus, para escrever sobre essa cultura, entre eles, de novo, o Akio Nakamori, e é a partir daí que se considera definitivamente que o termo otaku se refere a esse fã obcecado por alguma coisa. Isso é importante dizer, não precisa ser necessariamente um otaku de anime ou mangá. No Japão existem pessoas viciadas em trens. Sim, trem, metrô, esse tipo de coisa. Otaku quer dizer vício, quer dizer obsessão. A mudança começa a acontecer nos Estados Unidos ali nos anos 90,
quando o mercado americano começa a se abrir para os animes e para os mangás, é o momento em que as pessoas começam a se apropriar da palavra de uma forma diferente. No início dos anos 90, chega aos Estados Unidos um documentário chamado Otaku no Vídeo. É um documentário que mistura desenho animado com falsas cenas de documentário, né, o mockumentary, e isso é feito para tirar uma onda, tirar um sarro, mas ao mesmo tempo mostrar os lados, não só os negativos, mas também os lados positivos dessa cultura, do anime, do mangá e dessa coisa de ser fã, de ser um aficionado por alguma coisa. E é a partir daí que a visão do americano entra em contato com a palavra otaku, mas ele não entra em contato só com a parte negativa, ele entra também em contato com essa ideia de que otaku pode ser uma coisa boa. E essa visão diferente vale para os Estados Unidos, vale para outros países, vale para o Brasil. Mais uma vez, a exemplo da discussão anime ou anime, nós temos esse debate aqui. E aí, otaku pode ser simplesmente o fã, a pessoa que gosta de mangás e animes, ou otaku é essa palavra pejorativa? Existe, sim, esse debate, e eu não vejo problema no fato da palavra ter se transformado, muito pelo contrário. Eu acho isso uma boa coisa. As palavras, o sentido das palavras vai mudando, vai evoluindo com o tempo e vai mudando a partir da forma como as pessoas trabalham com ele. Então, otaku tem virado uma palavra sem estigma e eu acho isso bom. E isso não é só aqui, isso é no Japão também. Muitas séries animadas, muitos mangás e muitos animes japoneses têm começado a fazer um trabalho dos anos 2000 para cá de tentar mudar essa visão, de tentar mostrar, na verdade, que o otaku é apenas uma pessoa apaixonada com alguma coisa, especificamente apaixonado com a cultura. E esse é um sentimento que eu acho que todo mundo consegue se relacionar com ele. Então, se você pensar no otaku como sendo aquela pessoa isolada, sem amigos, sozinho em casa o dia inteiro assistindo filmes no computador, sim, o nome disso é estereótipo. Ele representa uma parte, mas não representa o todo. Hoje é muito comum você encontrar, inclusive, celebridades que se dizem abertamente otakus, simplesmente porque eles se reconhecem como fãs, como pessoas que amam a cultura dos mangás e dos animes. E esse foi o nosso Wiki Anime de hoje. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. E deixe também nos comentários o que você achou e o que você quer ver na próxima semana, no nosso próximo Wiki Anime. Foi, como eu digo em um outro programa, um prazer inenarrável. Nós nos vemos na semana que vem. Tchau!